No mesmo texto de domingo passado, Mateus capítulo 1. Hoje nós vamos encerrar uma série de mensagens que começamos a pregar já há mais de 2 meses sobre o triunfo da graça na vida de algumas pessoas, de alguns personagens das Escrituras. Nós temos visto como que, a despeito das limitações, das falhas, das dificuldades e dos pecados das pessoas, como que a graça de Deus, ela trabalha lapidando, triunfando e abençoando a vida das pessoas. Mateus capítulo 1, os 17 primeiros versos que falam da genealogia de Jesus, dizem: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naazon, Naazon a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a nos aquietarmos, dá-nos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz, e pedimos que tudo aquilo que possa nos atrapalhar agora possa ser colocado de lado, contornado, para que a Tua palavra nos fale ao coração. Nós assim oramos, pedimos e nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Genealogias, elas são difíceis de se ler. Não é fácil ler genealogia. Normalmente, genealogia ou as genealogias, elas são repetitivas, monótonas. Genealogias não têm enredo, carecem de enredo. E são sempre resumidas, bem enxutas. A maior parte delas são esquemáticas. Ou seja, elas só apresentam os principais nomes das listas que estão sendo retratadas ali. Não entra todo mundo. Entra apenas as pessoas mais importantes.
ou, de acordo com o intuito de quem está fazendo a genealogia, os nomes que ele acha importante naquele contexto ali. Raramente elas trazem alguma informação a mais sobre os nomes das pessoas ali relacionadas. Os dados apresentados numa genealogia, eles são insuficientes. De forma que, se uma pessoa, o leitor, ele estiver investigando alguma coisa a mais, que ele procure outro texto. Que ele vá buscar informações a mais sobre aquela pessoa num outro texto. Porque na genealogia, os dados são insuficientes. O fato é que genealogias não despertam muito nosso interesse. Você nunca vai ver numa leitura devocional, mas você não vai ler na leitura devocional a genealogia. Você não vai ver numa leitura responsiva, num culto, numa liturgia, uma genealogia. E a verdade é que a maior parte de nós, 99% talvez, quando está lá na sua leitura bíblica, quando chega na genealogia, pula. Para que eu vou ficar lendo um monte de nome assim? E só nome estranho, nome esquisito. Ninguém procura em genealogia bíblica nome para colocar no filho. E se procurar, é motivo de risada pro resto da vida. Olha os nomes aqui. Obed. Genealogia não desperta interesse. Um outro detalhe importante a ser considerado. No Brasil, sociedade na qual nós vivemos, é algo raríssimo encontrarmos uma família que preserva uma árvore genealógica. Em toda a minha vida, eu só vi uma pessoa que tem lá a árvore genealógica, ela me mostrou. Um pastor, que é amigo meu, conhecido de alguns aqui, chamado Gilson Carlos. Ele tem lá a árvore genealógica da família dele. Interessantíssimo. Mas são raras as pessoas que fazem isso. Quer ver uma coisa? Fala aí o nome dos seus 4 avós. Pensa aí. Você fala, não. Fácil, né? Ok. Fala o nome de 2 bisavós. Complicou um pouquinho. Fala o nome de um tataravô. Perdeu. Você não vai lembrar, você não vai saber. No geral, a cultura brasileira, ela não se importa com os seus antepassados. Quando nós falamos aqui, pregamos sobre a morte, nós vimos que isso é um motivo de tristeza, porque a gente morre e é esquecido. O nosso nome desaparece. Quem fomos, ninguém mais vai se lembrar. Então, a cultura brasileira, ela não se importa muito com seus antepassados. E parte disso se deve à imensa miscigenação da população brasileira. Eu digo aos meus alunos, quando lhes dou aula, que nós aqui no Brasil somos todos vira-latas. Ninguém aqui é puro sangue. Você tem aqui índios, portugueses que colonizaram, trouxeram os africanos como escravos, depois vieram franceses, espanhóis, e esse pessoal começou a se misturar. E qual é o resultado? Eu e você. A miscigenação, ela dificulta muito a elaboração de uma árvore genealógica perfeita. Além da miscigenação, aqui no Brasil nós temos uma escassez de documentação muito grande que aumenta ainda mais a dificuldade de fazer uma árvore genealógica. Os interessados numa árvore genealógica da sua família, eles vão ter que fazer uma pesquisa muito árdua,
Na maior parte das vezes, eles não vão poder se limitar aos cartórios. Eles vão ter que pesquisar em bibliotecas de igrejas. Afinal de contas, as igrejas católicas, há não muito tempo atrás, eram as responsáveis pelo registro das pessoas aqui no Brasil. Era a igreja católica que dava a certidão de nascimento, era a igreja católica que dava a certidão de óbito. Então, buscar genealogias tem que consultar bibliotecas de igrejas. E também existem aqueles casos em que as famílias, elas até preferem que os registros genealógicos sejam queimados, esquecidos, omitidos, porque elas não querem lembrar aquelas manchas que alguns membros da sua família trouxeram para o seu clã. Deixa esse adúltero aí do lado de fora. Por que a gente vai lembrar desse assassino? Meu tio que era bandido, esquece. Meu tio-avô que era um drogado, deixa pra lá. Melhor nem lembrar. Diferentemente do Brasil, algumas culturas, elas são criteriosas em preservar registros genealógicos. Por exemplo, coreanos, indianos, chineses e árabes, eles possuem registros familiares de até 40 gerações atrás. Foi isso mesmo que você ouviu, eu não me enganei no número. 40 gerações atrás. Já a cultura judaica, que é o nosso objeto de interesse aqui, a cultura judaica, ela faz uso contínuo de genealogias. E esse costume vem de muito tempo. Por várias questões, ali em Israel, as genealogias, elas eram, e ainda são, muito valorizadas. Vou citar aqui alguns rápidos exemplos para vocês entenderem como que genealogia em Israel era algo importantíssimo. Primeiro, numa sociedade rural, como era a sociedade israelita, as genealogias, elas resolviam problemas de disputa pela posse da terra. Naquela época, as terras, elas eram passadas de pai para filho. Ou seja, era preciso provar o direito a um determinado pedaço de terra que era do seu antepassado. Como que isso era feito? Através da genealogia. Hoje é muito fácil. Hoje nós vamos lá na prefeitura, registramos a nossa terra, e qualquer disputa de terra é só ir lá e apanhar o documento. Só que antigamente não era assim. Para você provar que era herdeiro de um fulano de tal, que viveu há 300 anos atrás e que aquela terra era sua, você utilizava-se da genealogia. Outro motivo pelo qual as genealogias na época ou na sociedade de Israel era algo muito importante. Porque existiam leis em Israel que diziam o seguinte: se um homem morrer e não deixar filhos, a viúva, ela precisa se casar com o irmão. E isso acontecia para que o nome do falecido fosse preservado, não caísse no esquecimento. Era a chamada lei do levirato. Hoje eu provo que sou irmão do meu irmão usando um documento de identidade, usando a certidão de nascimento. Só que naquela época não existiam cartórios, não existia esse tipo de documento, existiam o quê? Genealogias. Então, a lei do levirato, ela dependia diretamente das genealogias, tinha que se preservar. Outro motivo pelo qual as genealogias na sociedade de Israel era algo importantíssimo
existiam algumas funções dentro das questões religiosas de Israel que dependiam das genealogias. Ou seja, quando tinham disputas religiosas, algumas dessas disputas eram resolvidas com genealogia. Exemplo, existiam funções em Israel que só poderiam ser desempenhadas por aqueles que fossem de uma determinada tribo. O sacerdócio, trabalhar no templo, somente aqueles que fossem descendentes da tribo de Levi poderiam ter este ofício. Para ser sacerdote, para trabalhar no templo, só se for da tribo de Levi. Mas eu sou da tribo de Dan, estou desempregado. Não pode. Só se for descendente de Levi. Provava-se que era descendente de Levi, com direito a ser sacerdote e trabalhar no templo, por meio da genealogia. Quem conhece um pouquinho só da história bíblica deve se lembrar que após o retorno do exílio babilônico, e isso é narrado lá no livro de Esdras, alguns sacerdotes, eles tiveram lá os seus registros cassados. Eles não puderam exercer o sacerdócio porque não foi encontrado o livro das genealogias. Então eles foram temporariamente afastados, impedidos de exercer a sua função até que o negócio fosse resolvido. E aí, quando foi resolvido, provou-se através das genealogias que eles eram realmente sacerdotes e eles puderam voltar a exercer a sua função. Então, na Bíblia, as genealogias, elas não são meramente listagens de nomes antigos, um negócio que está aqui porque é para deixar você enjoado de... Não é isso. Elas existem funções, elas servem, tem um propósito por trás delas. Além de estabelecer a relação familiar dos indicados, as genealogias bíblicas, elas contam histórias, elas garantem direitos, elas exigem deveres, exigem responsabilidades. As genealogias, elas expressam as conexões pactuais do Velho Testamento, ou seja, as bênçãos de Deus, elas eram transmitidas na linhagem familiar. Então, as variadas utilidades das genealogias bíblicas nos indicam o quê? Que elas devem receber uma atenção maior do que aquela que normalmente, que costumeiramente nós as damos. Embora elas sejam assim muito comuns no Velho Testamento, somente 2 evangelistas apresentaram os dados genealógicos de Jesus: Mateus e Lucas. Marcos não fala nada da genealogia de Jesus, não fala do nascimento de Jesus, porque Marcos simplesmente ele não está preocupado com isso. O Evangelho de Marcos, você pode observar que dos 4, ele é o mais curtinho. E ele está se propondo em descrever Jesus em ação. Então Marcos quer mostrar rapidamente o que aconteceu na vida e no ministério de Jesus. E aí ele vai relatar o Filho do Homem trabalhando em prol dos pecadores. João oferece a genealogia de Jesus, mas na eternidade. Qual é a genealogia da eternidade que João nos mostra? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. É só isso que João fala, traçando a origem de Jesus e aí mostrando a sua divindade. Quem fala mesmo dos parentes de Jesus é Lucas e Mateus.
Uma coisa assim muito interessante é que mais da metade da genealogia de Mateus não combina com a de Lucas. É muito diferente. E um dos motivos para isso ter acontecido foi que Lucas, ele traçou a genealogia de Jesus por Maria, enquanto que Mateus traçou por José. Diferentemente de Lucas, Mateus ele utiliza a genealogia de Jesus como prefácio do seu evangelho. Você não vai encontrar a genealogia de Jesus no início do evangelho de Lucas. Mateus sim. Começa mostrando, livro da genealogia de Jesus Cristo. Parece que o objetivo de Mateus era deixar logo em evidência, logo de cara para os seus leitores, que essa pessoa que ele vai dizer quem ela é, não é uma figura qualquer, não é uma figura isolada. Essa pessoa a quem Mateus se dispõe a narrar os fatos da vida dele, essa pessoa ela tem uma história, essa pessoa tem um passado, não é alguém que veio do nada. E aí, mostrar que Jesus tinha uma árvore genealógica era extremamente importante, era fundamental. Por quê? Porque a região na qual Jesus nasceu, a Palestina, era uma região que estava repleta da expectativa messiânica, ao ponto de muitas pessoas aparecerem dizendo ser o Messias. Lembrem-se vocês que João Batista, ele foi confundido com o Cristo no início do seu ministério. Gamaliel, no seu discurso narrado lá em Atos, quando ele discursa para o Sinédrio, ele afirma assim: olha, existem dois homens aí, Judas e Teudas, eles estão se dizendo ser o Messias. O próprio Jesus, no momento do seu ministério, vira-se para os seus discípulos e pergunta assim: quem dizem as pessoas que eu sou? Pelo fato de que havia boatos acerca da pessoa de Jesus relacionada ao Messias. Então, o fato de Mateus iniciar o seu evangelho dizendo assim, livro das gerações ou livro da genealogia de Jesus Cristo, deixa evidente, ou deixa claro, que ele entendia o quanto esse detalhe era importante para os seus leitores. Esse homem que eu estou descrevendo agora não é qualquer um. Ele não é apenas mais um dos muitos que aí estão dizendo ser o Messias. Jesus não é um aventureiro como tantos outros que existem por aí. Pelo contrário, Mateus vai dizer assim: este homem a quem eu me proponho a contar a história, ele é, olha como que começa, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Jesus está dizendo, Mateus, ele é o cumprimento das antigas promessas que Deus fez ao seu povo. Esse Jesus aí é o cumprimento de todas as promessas que nós aguardamos. Olha, foi a Abraão que Deus fez a promessa de que através dele viria um descendente que abençoaria todas as nações do mundo. Por isso que Mateus diz assim: Jesus é filho de Abraão. Depois ele vai dizer o seguinte: olha, ele também é filho de Davi. Não sei se você se lembra disso, mas foi prometido a Davi, por Deus, que um dos seus descendentes haveria de se sentar no trono da nação de Israel para todo sempre. Então olha só. Quem é Jesus? Jesus é da família de Abraão e de Davi. Não é um qualquer. E Mateus faz questão de deixar isso bem claro no início do seu evangelho. A genealogia de Mateus ainda possui aqui duas características muito interessantes, bem singulares. Primeiro,
a sua organização temática. Nós falamos um pouco disso semana passada. Mateus, ele dividiu a genealogia de Jesus em 3 conjuntos de 14 gerações. E ele selecionou alguns nomes a serem incluídos aqui no seu relato. Esse esquema ajudaria os seus leitores a memorizar os principais ascendentes de Jesus, ou seja, Mateus escolheu alguns nomes e omitiu outros. Aliás, isso era muito comum no Velho Testamento. Para os hebreus, a descendência, ela não era determinada pelo progenitor mais próximo, mas pelo ancestral mais importante na história familiar. Por isso que o termo filho, na tradição hebraica, poderia dizer respeito a um neto, ou até mesmo a alguém bem distante da linhagem familiar. Basta vocês lerem lá os livros dos reis no Antigo Testamento. Muitos reis, eles foram chamados filhos de Davi, quando na verdade eles eram descendentes bem longínquos do filho de Jessé. Então, quando Mateus omite vários nomes a fim de manter ali a simetria do número 14, isso não deve ser interpretado como um equívoco. Porque, como disse um comentarista bíblico, William Hendricks, Mateus, ele estava interessado em cristologia e não em cronologia. Segunda característica interessante da genealogia de Jesus, narrada por Mateus, é a inclusão aqui de mulheres. Embora a inclusão de mulheres nas genealogias hebraicas não fosse algo proibido, isso só acontecia em momentos bem específicos. Sendo assim, o fato de Mateus ter citado Tamar, Raabe, Ruth, Betsebe e Maria não deve ser tomado como algo acidental, como um acaso. Não deve ser olhado com displicência. Das muitas explicações para a inclusão dessas mulheres na genealogia de Jesus, a melhor delas é aquela que diz o seguinte: essas mulheres, elas foram instrumentos da graça divina. Analisar a vida de cada uma delas nos mostra como que a graça de Deus triunfa sobre os pecados e as falhas dos homens. Ou seja, por mais que Mateus fale da origem nobre de Jesus, ele não inclui apenas pessoas de nobre proceder. Pelo contrário, essa lista de nomes revela que a árvore genealógica de Jesus tinha os seus frutos podres. A árvore genealógica de Jesus tinha os seus frutos podres. Ali nós encontramos o caso incestuoso entre Tamar e o seu sogro. Ali nós encontramos os conflitos familiares pelos quais passaram Abraão, Isaque e Jacó. Ali nós encontramos Raabe, a ex-prostituta de Jericó, que ajudou os espias enviados por Josué. Não sei se você observou, mas quando Davi é mencionado, ele é mencionado como aquele que teve um filho numa relação adúltera com Betseba. Manassés, o ex-feiticeiro que ofereceu os próprios filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Gente, o que Mateus nos mostra é que a genealogia de Jesus, ela não é feita apenas de belas histórias. Essa lista é mais uma das indicações da palavra de Deus.
de como a graça de Deus triunfa sobre a desgraça humana. A graça de Deus nos mostra a genealogia de Jesus.